Olá, eu sou o professor Júnior, sou também diretor de escola da Rede Pública Estadual de São Paulo. O objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre os colegiados, em especial a APM, a Associação de Pais e Mestres. Eu quero lembrar que a APM ela é constituída de maneira a respeitar uma legislação federal ou estadual. E o objetivo aqui não é a gente entrar no âmbito da legislação que compõe a APM, mas apenas e tão somente orientar pais, orientar professores, orientar membros da comunidade que queiram conhecer um pouquinho mais sobre a APM, sobre a Associação de Pais e Mestres. Então vale lembrar que a APM, essa legislação, ela cria uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. O que significa isso? A APM, a Associação de Pais e Mestres, ela não é um comércio, ou seja, apesar de ter um CNPJ, ela não pode comprar e vender produto, ela não tem finalidade de ter lucro em nada. Ela apenas tem como receber e movimentar contas em banco, ok? Para ela poder manter toda a parte financeira, por exemplo, de uma escola, ok? Então ela não tem fins lucrativos, certo? Mas ela é uma pessoa jurídica de direito, ok? Bom, ela tem como objetivo central colaborar no aprimoramento do processo educacional e da assistência escolar e na integração família, escola, comunidade. Então, o papel principal da APM é fazer essa integração e colaborar no aprimoramento educacional, ok? Essa é a finalidade dessa associação de pais e mestres. Essa associação, ela, como é uma pessoa jurídica, ela é formada tem toda uma legislação que embasa a criação de uma APM. Ela, por exemplo, ela tem que ter um estatuto, né? Então, nesse estatuto, nesse regimento da APM, ela precisa ser registrada em cartório e lá ela define todos os papéis de todos os membros da APM, como ela funciona e o que pode, quais são os seus limites. Então, primeira coisa, ela tem um estatuto devidamente homologado e registrado em cartório. Por pertencermos a rede estadual, esse regimento, esse documento, ele na verdade ele tem um padrão a nível de estado e todas as APMs seguem esse alinhamento por conta da própria legislação, devidamente registrada em cartório. Dentro desse documento, desse estatuto, ele define, por exemplo, quais são os quadros sociais e qual é o tempo e como é feita a eleição. Então, por exemplo, a eleição ela ocorre de ano em ano e essa eleição tem à frente o diretor da escola como presidente nato e que produz os editais, que produz toda a documentação para a eleição da APM e para o acompanhamento da APM. Então, o primeiro membro da APM dentro desse quadro associativo são os associados natos, que é o diretor da escola, pode ser o vice-diretor, pode ser o professor, pode ser os professores coordenadores ou mediadores, esse que compõe o que a gente chama de associado nato, ok? Depois nós temos os associados admitidos. Quem são admitidos dentro da APM? São admitidos dentro da diretoria executiva, ou do conselho fiscal, ou do conselho deliberativo, pais de alunos, ex-alunos, tá? Ou até mesmo alunos acima de 18 anos, ok? Desde que não seja para a diretoria executiva. Na diretoria executiva não pode ser aluno matriculado, ok? E esses alunos ou essas pessoas que vão compor, elas precisam ter sempre idoneidade civil. O que é isso?
O pai, por exemplo, ou aquele membro que vai participar, ele vai ter que ser registrado em cartório, vai ter que ser feita toda uma documentação. Então, ele não pode ter, por exemplo, um mandato judicial de apreensão, que ele não vai passar por esse crivo da documentação. Então, a APM ela é composta pelos associados natos, pelos associados admitidos e pelos associados honorários, que pode ser, por exemplo, alguém da comunidade que prestou relevantes serviços à educação, pode ser convidado, a decisão é do Conselho Deliberativo para ele compor a APM, ok? Bom, além disso, a APM ela precisa ter sempre a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, a APM ela pode ter todos os pais dos alunos matriculados na escola, naturalmente pertencem à APM. Então, a Assembleia Geral ela convoca todos os pais, tá? Essa assembleia, quando de um edital de convocação, ela é feita no sentido de mudar alguma coisa no estatuto, por exemplo, de fazer algo que seja uma mudança que vá, a nível de cartório, influenciar toda a nova diretoria ou as futuras eleições. Então, para isso, é feita uma Assembleia Geral. Por exemplo, a Assembleia Geral, ela é feita um edital, sempre na primeira chamada, com o maior quórum possível, se possível acima de 50% de membros, certo? Sempre. E no segundo momento, com qualquer número de participantes. Sempre as reuniões ou os editais podem convocar para uma reunião ordinária ou para uma reunião extraordinária ou uma Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, ok? Além da Assembleia Geral, nós temos o Conselho Deliberativo, que a função é emitir parecer, aprovar planos, enfim. Essa é deliberação do Conselho. A diretoria executiva, que na verdade ela é a essência, ela que vai, por exemplo, que vai ter o diretor financeiro, que vai ter o diretor executivo, que vão assinar cheques, por exemplo, e nela não pode ter alunos, ok? Mesmo que acima de 18 anos. E o Conselho Fiscal, que como o próprio nome diz, tem a finalidade de fiscalizar as ações e uso dos recursos, por exemplo, da APM, ok? Bom, o diretor da escola, como eu já citei, ele é o presidente nato da APM. E é bom também a gente entender que a APM ela é a pessoa jurídica da escola. Então, por exemplo, é ela que é responsável por receber os recursos financeiros da escola. Então, se existe lá, por exemplo, um programa do MEC, que esse programa ele encaminha um recurso para a escola. Esse recurso, a escola, se aquele recurso, por exemplo, for um recurso de capital, que é algo permanente, por exemplo, a APM ela só pode gastar aquele dinheiro com aquilo. Por exemplo, com uma aquisição de uma impressora. Então, a escola pode gastar esse recurso para isso. Se a verba que veio para custeio, é aquilo que é de consumo. Então, que vai desde uma cartolina, um papel higiênico, uma tinta que se põe na parede para que melhore o ambiente escolar, deixe um ambiente mais de convivência melhor, isso é chamado de material de custeio. Esse material é uma verba específica. Então, a APM ela administra também esses programas e essas verbas e ela tem que atender uma legislação específica para isso. E ao final do ano, ela tem que prestar contas de todos os recursos que ela gastou para com a comunidade. Essas prestações de contas caberia aqui até um outro vídeo, mas elas vão para os níveis estaduais ou federais e uma vez aprovada, retornam para a escola aprovadas. Também vale a pena lembrar que toda movimentação financeira
é feita, como eu já citei, pela diretoria executiva e pelo diretor financeiro. Então, são eles que são responsáveis por assinar cheque, pegar extrato, emitir, produzir as prestações de contas, né? Fazer um crivo na hora de fazer a aquisição do produto, que tem um produto de qualidade, com preço acessível ou com preço justo, né? Ele tem que fazer a cotação do preço e fazer com que esse dinheiro que a escola recebe renda o suficiente para que a escola tenha no final aí uma qualidade maior e que tenha usado melhor esses recursos. Outra coisa que é de responsabilidade da APM é a contabilidade. Então, a parte da contabilidade, que seria a entrega de RAIs, a prestação de imposto de renda, né? A entrega do imposto de renda jurídico, a qualquer documentação relacionada à Receita Federal, ou a emissão de uma guia de recolhimento de imposto, por exemplo, tudo isso cabe à administração da APM. Então, a APM ela é a pessoa jurídica que representa a escola. Por isso é muito importante que tenha sempre dentro da APM pessoas que tenham, que participem, que tenham pais, que tenham representatividade e que tenha todo o conhecimento da comunidade, que vai desde o recebimento dos recursos, o quanto de recebimento foi, quais os investimentos que a escola fez, com base nas prioridades, e também das prestações de contas que a PM tem que fazer ano a ano. Então, o objetivo aqui desse vídeo seria a gente estar conversando um pouquinho e conhecendo um pouquinho da APM. Para você que é pai, para você que é professor, para você que é aluno de faculdade, cursando aí pedagogia ou alguma licenciatura que precisa conhecer um pouco mais sobre a APM, esse era o intuito deste vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido informativo e muito obrigado por você me ouvir. Um abraço a todos.